Fala galera, bem-vindos à Matriz do Tarô. Eu me chamo João e hoje a gente vai ter um recadinho da espiritualidade aqui. Sei que às vezes a gente enfrenta ou a gente encara alguns desafios e a gente não consegue enxergar a possibilidade por trás dessa vitória. Então a gente precisa acreditar no nosso potencial, a gente precisa entender o que os obstáculos estão trazendo para nossa vida, a mensagem que eles carregam, para que a gente consiga realmente superar e entender o que eles querem construir internamente dentro da gente. Então, a gente precisa lembrar que a vida é pedagógica, que tudo que acontece na nossa realidade acontece porque tem algo para ensinar pra gente. Então, se você acha que você tá num mau caminho, começa a refletir, começa a avaliar, começa a ver as possibilidades e mudar a sua forma de pensar. Fechou? Então, eu peço para que vocês curtam, compartilhem, ativem o sininho das notificações e bora lá ver então o que a espiritualidade vem falar pra gente. Hoje eu vou usar o Lenormand e o Tarô. Todo mundo aqui se concentrando e mentalizando a data e o nome do primeiro registro, que é o marco da encarnação. Então é importante vocês estarem mentalizando, todo mundo aqui se concentrando. Optá, meu povo cigano, optá, meu povo cigano. Opa, vou cortar aqui em 3, mas vou separar em 2. Fechou? Todo mundo aí se concentrando. Agora vamos com o tarô aqui. Vamos mentalizar. Então, galera, eu vou falar aqui pra vocês que o tarô eu vou usar para dar uma resposta de sim ou não no final do montinho. Então, se você vai escolher um montinho, você já mentaliza uma pergunta que você quer uma resposta de sim ou não. Eu vou tirar só uma carta do tarô, vou fazer a leitura normalmente, e no final da leitura eu vou tirar essa carta respondendo sim ou não de vocês. Beleza? Então mentaliza certinho a pergunta que você quer saber e bora lá. Vou cortar aqui. Hoje a gente vai ter o cristal no primeiro montinho e no segundo a gente vai ter a sodalita. Então agora é um momento muito importante. Peço para que vocês se concentrem, mentalizem certinho, se conectem com o cristal. Veja o montinho que está chamando vocês internamente. E bastante concentração aí. Fechou? Escolheu? Bora lá então. Vou colocar aqui e vamos começar com o cristal então. Vou colocar aqui certinho e vou colocar o tarô pra gente tirar a pergunta depois. Tá. Eita, coisa boa. Vou terminar de dar as cartas aqui certinho pra mim ver o que tá acontecendo. A espiritualidade me falando aqui que vocês passaram por um momento de sensibilidade. Vocês ficaram realmente mais sensível à energia do outro e acabou te prejudicando de uma certa forma. Isso é porque você tem levado em consideração tudo que o outro diz para você. E é necessário sim a gente ter essa dinâmica de entender o que o outro pensa da gente, mas a gente precisa ver se isso realmente se encaixa com quem a gente está se propondo a ser, entende? Então, por mais que você passou por vários sacrifícios, por mais que você sofreu, por mais que você não consiga enxergar a possibilidade de dias melhores, a espiritualidade vem pedindo para você acreditar na sua cura, porque ela vai se realizar, entende? Você precisa começar a mentalizar, você precisa começar a agradecer as pequenas coisas que a espiritualidade coloca na sua vida, porque essas coisas vão fluindo e quando você vê, você já se transformou. Então se abra para essa transformação, entende? Eu tô vendo aqui que aconteceu um mau desentendimento, você acabou
brigando ou discutindo com alguém que você gosta. Eu tô vendo aqui que pode ser tanto em um relacionamento, mas vem a figura de um homem ligado, foi com algum homem, pode ser algum irmão, alguma pessoa da família, alguma pessoa importante, algum amigo. E meio que fizeram vocês se afastarem. E você tá sofrendo porque você disse muitas coisas que você se arrepende e você não pensou antes de dizer. Então a espiritualidade vem pedindo para você acalmar seu coração, sabe? Para você fazer um banho de boldo, banho de Jesus, vai fazer uma pesquisa, toma esse banho de cabeça, tenta mentalizar certinho tudo que foi dito, tudo que você falou. E tenta ver se realmente isso é verdade, se isso corresponde com o que você sentia no momento. Porque todo mundo erra. E tá tudo bem você errar, entende? Mas você não pode errar e ser sua pior inimiga. Você tem que errar e reconhecer o seu erro para que você não erre novamente. Então, eu sei que você sofreu, eu sei que você tá sofrendo ainda por algumas coisas do passado. E tá na hora de se libertar desse passado. Esse passado tá pesando demais na sua consciência, tá pesando demais. E você precisa achar alguma forma de você lidar com esse sentimento, de você abrir mão da pessoa que você era para você renascer como você quer ser, entende? Então a gente precisa lembrar que a gente, se a gente pensa diferente de como a gente pensava antes, isso quer dizer que a gente cresceu, isso quer dizer que a gente evoluiu. Então se você teve uma atitude no passado que hoje você não faria dessa mesma forma, se perdoe, você não é a mesma pessoa, entende? Você percebe que como essa experiência fez você crescer, fez você olhar para isso e ver e se reconhecer. Então muitas vezes a gente precisa pisar na bola, entende? Para que a gente entenda o que realmente, como eu posso dizer aqui, tá bom? Às vezes a gente precisa pisar na bola pra gente não alimentar isso para um futuro. Entende? O que eu quero dizer com isso? É que às vezes a gente precisa errar pra gente aprender e a gente não errar novamente. Pra gente ter com que comparar com o que é certo e o que é errado. Então não se culpe, sabe? Chega de você realmente se cobrar, de você ficar se martirizando por coisas que não estão mais no seu alcance. Então não adianta a gente ficar sofrendo por coisas que a gente não tem o controle, sabe? Olha pra dentro, se perdoa, acende uma vela pro seu anjo e pede pro universo limpar toda a sua energia. Ai, lembrei de um meme aqui da Carol. Limpa, 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 limpa. Pra deixar mais leve, né, gente? Então, realmente, olhe para essa possibilidade de se transformar, de você buscar esse ideal que existe no seu coração. Às vezes a gente vai conhecer pessoas no mundo que vão falar que a gente se encaixa em tal rótulo. E é a gente que decide onde a gente se encaixa, entende? Então não deixe que as pessoas coloquem um lugar onde você deve estar. É você que decide o seu caminho. É você que decide onde você quer caminhar. Então, por mais que aconteceu esse desentendimento e você tá se sentindo mal, porque aconteceu uma briga, é uma pessoa que você gosta, é uma pessoa que você ama, é uma pessoa que sempre te apoiou, sempre ajudou os seus sentimentos, em uma questão de estar sempre lá te ajudando e te elevando e mostrando que é possível ser melhor. Então, aprenda com esse erro, entende? Espere as coisas baixarem um pouco, as emoções baixarem um pouco, mas não espera muito, entende? Mentaliza tudo que você quer dizer, sabe? Toma o banho de boldo que eu falei. É bem facinho, pode ser até com boldo seco, se você não conseguir achar ele in natura. Então, faz esse banho de purificação para você limpar suas emoções, limpar os seus traumas, ancora o seu anjo da guarda, entende? Então, às vezes, para essa transformação acontecer, você precisa se inclinar, sabe, para essa possibilidade de ser melhor, entende? E a espiritualidade vem falando que as pessoas estão te vendo de uma forma meio que muito impulsiva,
sabe? Não tá controlando as emoções, tá falando as coisas na impulsividade e precisa ter esse autocontrole de olhar para dentro e cicatrizar esses sentimentos negativos, entende? Por mais que as pessoas estejam te vendo assim, elas sabem que você tem sentimentos lindos, que você é uma pessoa muito feliz, que você espalha alegria, mas que no momento você tá passando por esses sentimentos que acabam te puxando para baixo. Esses sentimentos não, essas emoções. Porque emoções a gente tem o controle das nossas emoções. Sentimento a gente sente. É algo que vem de dentro da gente. Entende? Então, acalme essas emoções. Veja como você pode. Como eu posso dizer? Como você pode se redimir com essas pessoas que você acabou agindo com más intenções, entende? Mas são coisas simples, são detalhes. Às vezes um abraço, às vezes um aperto de mão, às vezes um simples sorriso. Então vamos sair dessa questão da gente ser nosso pior inimigo. Porque a espiritualidade me falando que vocês vão retornar, que vocês vão realizar esse caminho junto, sabe? Que tem muita coisa ainda para vocês escolherem lá no futuro. Só que antes você precisa cortar esses sentimentos. Você precisa renascer. Você precisa parar de se culpar. Entende? Porque às vezes a gente cria o nosso desafio. A gente cria os nossos sacrifícios. E muitas vezes a gente não precisa passar por tudo isso. E a gente se coloca no caminho como se a gente precisasse passar. Entende? Então é muito a postura como você tá tendo e a forma como você tá lidando com esses problemas. Tá na hora de mudar. Tá na hora de enxergar uma perspectiva de uma outra forma. E de você realmente se libertar. Sabe? A gente pode recomeçar. Não tem aquela música do Rapa, Outra Vida, que é outra vida nessa mesma vida? Então, tá na hora de você ancorar essa nova vida, de você renascer, de você saber que você pode ser mais. E que o passado dita a pessoa que você é hoje. Mas esse mesmo passado faz você ter as confirmações e as experiências e saber o que é certo e errado. Então, ancore essa sabedoria do passado e cicatrize as feridas do passado. Porque esse relacionamento vai dar certo. Vocês vão conseguir, entende? Vocês vão conseguir se realizar, vocês vão conseguir ter um relacionamento, vocês vão conseguir levar isso adiante, vocês vão conseguir compartilhar o sentimento um do outro, entende? Compartilhar o sentimento um com o outro. Então é isso, sabe? Para de se cobrar. E João, não tenho nenhum relacionamento, tô solteiro, o que tá acontecendo? Então, a espiritualidade me falando que é para você começar a usar mais a razão do que as emoções. É claro que a gente precisa ter um equilíbrio entre a razão e a emoção, entre o que a gente pensa e o que a gente fala. Entende? Você tem sido uma pessoa que você fala o que você pensa ou você pensa e fala outra coisa? Então, às vezes a gente mente pra gente mesmo. E a gente precisa dessa sinceridade interna para que a gente consiga se transformar. Então tá na hora de refletir. Tá na hora de ver o caminho que você está trilhando e o caminho que você quer trilhar. Para depois chegar no futuro, você não falar que você não conseguiu porque as pessoas não te apoiaram. Entende? Porque você só depende de você mesmo. O seu sonho só depende de você mesmo. A sua felicidade só depende de você mesmo. Então, equilibre esses sentimentos. Às vezes a gente entra em uma frequência em que tudo que a gente vê é defeito. Vou fazer um desafio com vocês aqui. Quero que vocês peguem um papel e toda vez que vocês criticarem alguém mentalmente, vocês fazem um X. Depois vocês me contam quantos X vocês fizeram. Porque às vezes a gente acaba deixando isso tão natural, a gente normaliza tanto isso que a gente nem... Isso acaba só acontecendo. E a gente critica. E a gente fala mal. E isso internamente.
a gente julgando as outras pessoas. E depois a gente quer prosperidade, né? Então tá na hora de você começar a controlar seus pensamentos, de você começar a acolher as diferenças que existem no mundo, para que você seja acolhido também, entende? Então a espiritualidade me puxando a orelha aqui sim, mas a gente precisa lembrar que todo erro é uma chance de acertar. Então não se preocupe, sabe? Aprenda a perdoar, saiba perdoar, que a realidade se transformará, entende? Então muitas vezes esse perdão tem que ser interno. A gente tem que se perdoar pelas coisas que a gente fez. A gente tem que se perdoar por a gente ter esse pensamento de crítica diário com as outras pessoas, entende? Mas a gente precisa estar no controle para que isso não defina a nossa realidade, entende? Então é isso. E a espiritualidade vem falando que depois que você passar por todo esse processo, que você cortar essas energias, vai vir uma oportunidade muito grande no seu caminho. Pode ser uma pessoa muito legal, pode ser um serviço, pode ser um contrato, entende? Então, sabe que o futuro espera grande coisa. Existem grandes coisas no futuro. Ai, gente, às vezes acontece. É muita coisa, eu tô confundindo as palavras hoje um pouco. Mas é importante vocês saírem daqui firme com quem vocês são. Vocês receberem o recado. Então, alguns erros acontecem para alguns acertos no futuro, né? Então a gente precisa ter essa mentalidade. Então, sabe que o futuro vai ser lindo. Mas olhe para o seu presente e corrija todos os seus erros. Então, galera, agora eu vou recolher as cartas dessa tiragem e vamos pro sim ou não do tarô. Todo mundo mentalizou a pergunta, o questionamento. Vamos lá ver então. É um não. A espiritualidade vem falando não para vocês. Então, esse foi o recado. Eu peço para que vocês curtam, compartilhem, ativem o sininho das notificações, enviem esse vídeo para alguém se vocês sentirem no coração. Vamos colocar aqui a sodalita. Vamos agora por segundo montinho para quem escolheu esse cristal. Vamos ver aqui o que a espiritualidade vem falando para você. E coisa boa. Tô vendo aí, tinha muita gente que tava se sentindo perdido, mas se encontrou de alguma forma. E esse encontro trouxe muitos sentimentos bons. E isso vai fazer com que você consiga prosperidade. Por mais que ainda seja um desafio essa prosperidade, você vai conseguir. Só que para você conseguir, você precisa se aperfeiçoar. Você precisa estudar mais, você precisa se dedicar mais, você precisa acreditar no seu potencial, você precisa ir exercitando, porque às vezes a nossa mente funciona como um músculo. Quanto mais a gente exercita, mais rápida ela é. Então a gente precisa saber que... Opa, ai gente, acho que eu mexi a câmera aí. Acho que foi, tomara que não fique torto. Enfim, até perdi a linha de raciocínio aqui, tá? Então, você precisa saber que essa prosperidade vai chegar, mas que para essa prosperidade chegar, você precisa se esforçar mais, sabe? Você precisa estar forte, você precisa estar consistente. Não pode restar nenhuma dúvida, sabe? Sobre o que você quer realizar, sobre o que você quer oferecer para o outro. Então, a espiritualidade me falando que você tem caminhos abertos, que existe grandes chances de você conseguir esse objetivo, porque você mudou a pessoa que você é, você se transformou para você vibrar nessa energia, para você ter esses sentimentos verdadeiros, para você se conectar com o seu coração naquilo que você se realiza fazendo. Então, hoje é dia 1º, bora soprar uma canela aí, chamando vocês, a espiritualidade convidando vocês. Se você estiver assistindo esse vídeo em outro dia, porque os vídeos são atemporais, todo dia 1º do mês, assopra uma canela, pede pra prosperidade entrar, sabe? Mentaliza, vai pedindo e assopra com fé, que a prosperidade entra. Então, é uma dica, começa a pesquisar realmente
como manifestar, sabe, essas energias que podem fazer você ter mais conforto. E às vezes pode ser coisas simples. Acho que tem gente que tá precisando escutar recado do primeiro montinho. Eu tava falando que às vezes a gente julga as outras pessoas, a gente critica as outras pessoas. E como a gente vai receber uma prosperidade se a gente tá só criticando o outro? Entende? Então, às vezes, no lugar de você criticar, começa a encorajar. Por mais que a pessoa esteja oferecendo dor, tenta ver que por trás dessa dor existe uma luz. E tenta ser a pessoa que mostra essa luz. Entende? Então, comece a estudar, comece a ver as possibilidades que a espiritualidade pode trazer para você, sabe? De você pedir um fortalecimento, de você ancorar o seu orixá, de você fazer uma firmeza para você ter essa postura de maturidade, de preparação. Então, vai fazendo isso que as coisas vão fluindo. E se você tá querendo um emprego, a espiritualidade vem falando que você vai conseguir esse emprego, mas é para você sair jogando currículos antes e ser sincero, sabe? Falar o porquê realmente você precisa, como que isso vai fazer diferença na sua vida, mostrar que você quer aprender, entende? Então, às vezes a gente tá reclamando que a gente não tem prosperidade, que a gente não tem aquilo, que a gente não tem isso, e a gente nunca foi atrás. Então tá na hora de ir atrás. Tá na hora de agradar os seus espíritos. Tá na hora de agradar as energias que andam com você. Entende? Então, eu sei que às vezes a gente cai na rotina, a gente acaba deixando cair na banalidade, mas a gente tem essa noção de voltar atrás e começar a fortalecer e reconhecer o que faz a nossa evolução acontecer. Ó, gente, até rimou aqui. Agora eu vou mandar um rap novo pra vocês. Enfim. E a espiritualidade vem falando que vocês estão muito fechados. Entende? A espiritualidade quer que vocês comecem a atrair pessoas que vocês gostam pra conversar, pra sair, pra tomar um sorvete, ou até mesmo pra ficar em silêncio. Entende? Começa a se abrir, se abra mais. Acredite nas suas qualidades, divida as suas qualidades. Entende? Então, eu sei que às vezes a gente conhece algumas pessoas que não são tão legais e essas pessoas acabam machucando a gente. Mas não deixe que a dor do outro. Não deixe que a dor do outro seja a sua felicidade. Opa, não confundi aqui. Não deixe que a dor do outro interfira na sua realidade. Entende? Então, às vezes, a gente acaba carregando coisa das outras pessoas e a gente se machuca tanto. Porque as pessoas são diferentes uma das outras. Ninguém é igual. Ninguém pensa igual. Então, saiba que algumas pessoas entram na nossa vida para que a gente tenha certas consciências, aprender algumas coisas. E você aprendeu. Por mais que doeu, você aprendeu. Você aprendeu que que o seu preço ninguém paga. E essa é a questão de você se realizar, entende? De você saber que você precisa estar consigo mesmo. E que às vezes as outras pessoas tentam machucar para se divertir ou para dividir uma dor. Então não deixe que essas situações se continuem perpetuando. Tá na hora de você saber e avaliar quem tá do seu lado realmente, quem quer o seu bem e quem não quer, tchau. Vai ficar chorando por quê? Vai ficar sofrendo por quê? Você precisa de pessoas que querem você bem do seu lado. Quando você conseguir ter essa maturidade, quando você conseguir ter essa forma de pensamento,
as coisas começam a se modificar, porque seus caminhos estão abertos, você precisa estudar um pouco mais sobre prosperidade, como ancorar, como ser uma pessoa próspera, como merecer o dinheiro. Você precisa se abrir mais para as pessoas que você ama. Você precisa trabalhar essa firmeza dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. Você precisa se perdoar por ter conhecido pessoas que te machucaram tanto. E você precisa renascer, buscar a sua essência, se transformar em sua melhor versão. Entende? Então, às vezes a gente precisa de uma dessas pra gente acordar, pra gente começar a ver quem tá do nosso lado realmente. E quem não tá, corta. Corta e continua. Corta e continua seguindo a sua jornada. Corta e continua buscando a sua prosperidade. Mas não deixe que isso torne você uma pessoa que se internaliza tanto, que tem tanto medo do outro, que tem tanto medo das respostas, que às vezes a gente fica com as emoções fragilizadas, porque a gente acabou vivendo um trauma de algum traço nosso, que tem a ver com a psicanálise. Você pode ter sido emocionalmente recusado, e daí você não soube lidar com essa reclusão. E você precisa saber que quem tá com a gente de verdade não bate a porta nas costas. E se bateu, é porque não era, né? Então para de se culpar. Para de se culpar. Para de focar nos sentimentos que estão dando errado. E começa a focar no seu crescimento. E olhar as coisas com uma outra percepção. Uma percepção mais sábia. Sabe? De analisar, de se aprofundar. Que às vezes a gente fica com os sentimentos ligados, a gente deixa nossos sentimentos soltos e a gente precisa andar com eles, que senão eles podem acabar machucando o nosso coração. Vamos ver aqui que a espiritualidade vai falar, todo mundo mentalizando a pergunta, eu vou responder sim ou não, e é um grande sim. É um grande, não é um sim, é um grande sim. Então, galera, eu agradeço demais a possibilidade de estar aqui, de estar dividindo esses conselhos. O galo cantando. Enfim, hoje acabei travando um pouco algumas partes, porque é muita coisa para entender, para direcionar, para se concentrar. Mas eu acredito no meu processo. E assim como eu acredito no meu processo, eu espero que você acredite no seu e não desista. E continue lutando. E continue com a cabeça erguida, olhando para o céu e para o horizonte, sabendo que o seu nome interno está no horizonte. E é isso, galera. Peço para que vocês curtam, compartilhem, ativem o sininho das notificações. E se você sentir no seu coração que você deve mandar esse vídeo para alguém, manda. Então é isso. Tchau, meu povo bonito, e até a próxima. Beijão.